Bom dia a todos. Cibele, Luiz. Bom dia. Bom, as pessoas estão entrando, né? E a gente vai iniciando aqui o nosso bate-papo de hoje, agradecendo já a presença de todos, não apenas dos palestrantes, como das pessoas, né, que estão entrando aí. Lembrando que esse é um evento organizado em parceria com o escritório BMA, advogados, e ele é exclusivo para associados do IBP, tá? Então, hoje hoje que nós vamos conversar nesse webinar é alguns temas, né, que estão na pauta trabalhista do Supremo, do STF, e o objetivo aqui é informativo, de debate, de questões relacionadas à demissão coletiva, ultratividade, negociado versus legislado e dispensa discriminatória. São temas que a gente sabe que acho que a gente vive num mundo jurídico sempre cheio de montanha-russa, né? Acho que quem é advogado já está acostumado com isso e sabe que tem um momento que chega ali nos tribunais superiores, onde a gente precisa estar bem antenado nas teses, né? E no que vai ficar, vai ser colocado em pauta de julgamento, né? Então, nossos convidados de hoje para debate, nós temos aqui a Cibele Lineiro, ela é sócia da área de Direito Trabalhista do BMA, com atuação na parte consultiva e contenciosa trabalhista. Cibele também participa do BMA Mulher, BMA Diversidade e BMA Inspiração. Temos também aqui conosco Luiz Marcelo Góes, ele é professor da FGV e sócio da área de Direito Trabalhista do BMA, é especializado em consultoria empresarial nos diferentes aspectos relacionados ao direito individual e coletivo do trabalho e possui mais de 20 anos de experiência em atuação nos processos trabalhistas estratégicos. Também integra na prática de petróleo e gás do BMA. Bom, antes da gente entrar nos temas, é importante a gente passar algumas regrinhas aqui de como é que vai funcionar esse webinar. Então, eu reforço que as perguntas devem ser feitas através do Q&A, que tem ali, vocês podem visualizar no Zoom ali embaixo, né? Tem o chat e tem o Q&A. Então, eu peço que, através dessa janelinha Q&A, vocês possam fazer as perguntas para que a gente possa se organizar aqui internamente e ir passando. E, ao término do evento, vocês vão receber, vai ser exibido um QR Code para pesquisa. Então, é muito importante que vocês possam responder para a gente aprimorar sempre as nossas dinâmicas, os nossos webinars, e que a gente também possa fazer cada vez melhor, tá? Bom, Cibele e Luiz, a gente sabe que os temas trabalhistas que estão em alta aí no Supremo Tribunal Federal, e alguns deles, aí, principalmente agora em junho, têm previsão de julgamento, né? Julgamentos relevantes. Então, acho que a gente pode começar aqui falando da demissão coletiva e gostaria que vocês contextualizassem, passassem um prognóstico para a gente, o que vocês podem falar sobre esse tema. Então, eu passo a palavra agora para o Luiz Marcelo e a palavra é toda sua. Obrigado, Daniele. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no IBP de novo. Um parceiro antigo do BMA, um parceiro antigo da nossa área trabalhista. A gente agradece demais, a gente em seu nome, quer dizer, a gente agradece o IBP em nome na pessoa da Daniele, que acolheu a gente tão bem. É um prazer estar com a minha sócia Cibele aqui. A gente espera que a gente possa bater bastante papo sobre isso, tentar esclarecer o que ainda não estiver claro, e tem muita coisa que aparentemente ainda não está clara sobre esses assuntos que a gente vai conversar hoje. Eu vou aqui compartilhar a tela, e aí que eu já queria começar pedindo uma desculpa, porque aparentemente começou uma obra no andar de cima, coisas do home office, não? Então, se por acaso alguma interferência acontecer, algum barulho, peço já antecipadamente as desculpas. Imagino que alguns de nós já passamos por esse problema durante esses últimos, sei lá, ano e meio. Vou aqui tentar compartilhar a tela, que é um segundo desafio para quem é advogado há mais tempo e menos familiarizado com informática. Eu acho que eu consegui.
vocês puderem confirmar. Acho que está errado. Eu já comecei mal, tá bom? Conseguiu. Foi. Está dando para ver sim, Luiz. Ótimo, obrigado, pessoal. Então, assim, a gente vai começar falando sobre demissão coletiva. E eu queria contextualizar, antes de tudo, como é que surgiu essa discussão, né? Lá em 2009, a gente tem uma situação em que a gente estava passando por aquela crise norte-americana do subprime, não sei se vocês vão lembrar disso, demissão, inflação. Nos Estados Unidos, a gente estava com uma taxa de desemprego enorme. Tem até um filme lá nos Estados Unidos que fala sobre essa crise do subprime lá. E a gente, Brasil, sobretudo no interior de São Paulo, sofrendo lá o impacto dessa crise. A Embraer se viu forçada, em 2009, a mandar embora 4.400 pessoas, uma contenção de despesas, vamos dizer, histórica na empresa. E isso, claro, gerou uma comoção imensa do sindicato, imensa da sociedade, imensa da comunidade trabalhista. E essa demissão foi questionada lá no interior de São Paulo, junto ao Tribunal do Trabalho da 15ª Região. E, basicamente, a história que foi contada foi a seguinte: mandar embora um empregado é uma demissão individual. Mandar embora 2 empregados ou 10, então são 10 demissões individuais. Mas mandar embora 4.400 empregados, um percentual expressivo da força de trabalho da empresa, não são 4.400 demissões individuais, não são atos individuais, é um ato coletivo. E, como tal, o ato coletivo tem que passar pelo representante da coletividade, que é o sindicato. Então, se construiu essa tese de que, por ser um ato coletivo, a despedida coletiva, a demissão coletiva, teria que ser precedida de uma negociação com o ente coletivo, sindicato. Portanto, se moveu uma ação. Lá no interior de São Paulo, veio uma demissão anulando as demissões. Isso foi em fevereiro de 2009, a demissão, se não me engano, a liminar, acho que veio em março. E aí a coisa veio sendo questionada até que chegou no TST. E em 2012, o ministro Maurício Godinho, ele julgou o caso procedente no leading case, né, dando a primeira decisão acolhendo a tese da demissão coletiva. Então, em 2012, o TST disse basicamente o seguinte: olha, não se pode mandar embora empregado, uma coletividade de empregados num único ato, sem antes se negociar com o sindicato e para mitigar os impactos negativos para os empregados e principalmente para a sociedade, para a comunidade. Então, só que esse caso em específico, por ser o leading case, a gente não vai anular as demissões. A gente vai colocar uma indenização suplementar para poder mitigar os prejuízos, mitigar os efeitos negativos, e de agora em diante, vocês têm que observar isso, comunidade jurídica, como se estivesse legislando a respeito disso, uma construção jurisprudencial. Naturalmente, a Embraer não ficou satisfeita com essa decisão, e isso gera impacto em qualquer atividade econômica, sobretudo petróleo. A gente sabe que o petróleo, há muito tempo, de 2014, 2015 para cá, a gente tem tido alguma dificuldade, né? A gente, de alguns anos, 1 ano e meio, 2 anos para cá, a gente tem começado a querer voltar, mas a gente sabe que o impacto da crise afeta todas as atividades, e isso foi questionado, chegou ao TST, num recurso extraordinário, e em 2021 foi pautado esse recurso extraordinário. Ele foi dotado de repercussão geral e foi pautado para esse ano, para o TST dizer: eu posso ou não posso, eu empregador, mandar embora uma coletividade de empregados sem negociar com o sindicato antes, ou é preciso que, em qualquer caso, eu negocie com o sindicato. E o tema dessa repercussão geral foi colocado dessa forma: a necessidade de negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores. O julgamento começou no fim do mês passado, sobre esse assunto. De um lado, a gente tem essa tese construída de que, questão de boa-fé, por questão de ato coletivo, o ente coletivo, o sindicato, deveria estar envolvido. O relator, o ministro Marco Aurélio, já deu o seu voto. O voto é até engraçado, quando a gente vai ler o voto dele, é um voto até curto, 7 páginas, só que é um voto que você não consegue entender muito bem onde é que ele vai chegar, porque ele começa a falar: não, os empregados têm que ser protegidos, a gente precisa, a principiologia trabalhista está voltada toda para a proteção do empregado. Ele fala sobre outros assuntos, como, por exemplo, negociado versus legislado.
E lá no finalzinho do voto, de forma até surpreendente, ele fala, mas a gente tem que observar o princípio de legalidade, não vejo aqui no ordenamento uma lei que determine essa negociação antes de mandar embora os empregados, então eu vou acolher o recurso extraordinário da Embraer e eu proponho que a gente fixe a seguinte tese: a dispensa em massa de trabalhadores prescinde, não necessita de negociação coletiva. Esse voto foi dado nos últimos dias do mês passado, tem um mês, e o julgamento prosseguiu em junho, com as 2 votos, Alexandre de Moraes e Nunes Marques, não nessa ordem, na ordem invertida, primeiro Nunes Marques, depois Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes disponibilizou o voto dele, o voto dele é muito mais claro, e ele fala isso, ele fala que não precisaria de negociação prévia. Então, a gente tem 3-0, dizendo, olha, eu não preciso negociar antes de mandar embora uma coletividade de empregados. Os fundamentos que estão sendo usados. Primeiro fundamento absoluto, legalidade. Eles dizem o seguinte, olha, o artigo 7º, inciso 1º da Constituição, ele prevê assim, o caput diz, são os direitos dos empregados urbanos e rurais sem prejuízo de outros que visem a melhoria das suas condições sociais. Aí vai logo no inciso 1º, proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, vírgula, nos termos de lei complementar, vírgula, prevendo lá a indenização compensatória, blá, blá, blá. E aí, quando você vai olhar a Constituição ainda, quando você vai para a DCT, tem lá um artigo 10 que diz, enquanto não for editada aquela lei de que trata o artigo 7º, inciso 1º, a proteção contra a despedida arbitrária ou sem justa causa vai estar da seguinte forma, e aí tem 2 categorias de empregados que estão protegidos, cipeiro e gestante. Então, a Constituição, ela, nesse aspecto, ela regulamenta a despedida de empregados, regulamenta a proteção contra a despedida arbitrária, contra a despedida no geral, porém, ela o faz de forma fechada com 2 categorias, cipeiro e gestante. E, não havendo uma lei complementar, na forma exigida no artigo 7º, inciso 1º, para proibir ou para proteger os empregados contra demissões, esses 3 votos, eles dizem, olha, temos que observar o que a lei diz. A gente não pode inventar da nossa cabeça, principiologicamente, quando a lei estabelece, elenca 2 categorias de empregados que estão protegidos. Portanto, primeiro fundamento e absoluto fundamento não há lei proibindo a demissão coletiva, ou exigindo uma negociação prévia com o sindicato. Portanto, eu vou acolher a pretensão da Embraer e vou rejeitar a pretensão do sindicato. Então, eu trouxe aqui os 2 artigos que eu mencionei agora. Um segundo fundamento que surge nesses votos, eu estou só resumindo, porque tem outros, mas esses são os principais. O segundo principal fundamento é que todo mundo sabe que a partir de 2017, novembro de 2017, entrou em vigor a reforma trabalhista e ela trouxe esse artigo 477-A, justamente para poder fazer frente a essa situação, a essa controvérsia, para pacificar, dizendo, olha, não há necessidade de negociar com o sindicato. É direito do empregador mandar embora quantos empregados ele quiser, sem necessidade de negociação prévia. O artigo diz o seguinte, as dispensas imotivadas individuais, aí ele fala, plurimas ou coletivas, ou seja, não só as individuais, e elas são imotivadas, não preciso ter fundamento nem econômico, tá? Equiparam-se para todos os fins, ou seja, se é individual, se é coletivo, não importa. Não havendo necessidade de autorização prévia da entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Então, a reforma trabalhista ela atacou o ponto, mas ela é infraconstitucional. Como a gente está falando de violação à Constituição, esse julgamento que está em pauta, que está sendo analisado pelo STF, ele, de forma oblíqua, vai analisar a reforma trabalhista. Vai analisar se esse artigo 477-A é constitucional, está harmônico com a Constituição, ou se ele não é. Eu queria chamar a atenção dele, que ele fala o seguinte, que não precisa ter autorização do sindicato e nem norma coletiva preliminar. E eu vou explicar daqui a 1 minuto porque eu estou chamando a atenção desses dois fatos. Autorização e norma coletiva prévia. Por quê? Porque o julgamento prosseguiu e houve divergência.
Então, a gente até tinha 3 votos em favor da possibilidade de demissão coletiva sem negociação prévia. Aí o ministro Fachin abriu divergência, dizendo, olha, não acho que está certo. Acho que a gente tem que, a empresa tem que prezar pela sua função social. Acho que é importante proteger a dignidade humana. E acho que a autonomia coletiva, e aí esse fundamento é um fundamento... Então, ele usou 2 fundamentos principiológicos, embora estejam no artigo, vamos dizer, um no artigo 1º, outro no artigo, sei lá, 170, e no artigo 5º da Constituição, de dignidade, de função social. Mas ele usou um artigo que está no próprio artigo, um fundamento que está no próprio artigo 7º da Constituição, que fala dos direitos trabalhistas, que é artigo 7º, inciso 26, que prevalece sempre a autonomia coletiva nas relações de trabalho. Então, ele fala, a gente tem que prestigiar a autonomia coletiva. Então, o sindicato tem, sim, por causa disso, que ser envolvido nas negociações, quer dizer, nas demissões coletivas. Então, eu vou divergir dos 3 votos que já foram dados e vou dizer, precisa, sim, negociar previamente com o sindicato. Então, abriu divergência. E aí veio o voto do ministro Barroso, que me surpreendeu. Eu achei que ele fosse votar com o relator. E o voto dele é um voto meio engraçado. Ele diz o seguinte, eu acompanho acho que a lógica de raciocínio dele no STF desde que ele entrou. Ele sempre foi uma pessoa muito a favor de negociação coletiva, de concertação social, de entendimento entre os interlocutores intermediários da sociedade. Porém, ele fala o seguinte, olha, por causa disso, o fomento ao diálogo social é importante. Portanto, eu acho que é, sim, fundamental que haja um diálogo com o sindicato antes de se levar a efeito a demissão coletiva, a demissão de uma coletividade de empregados. Porém, aí ele termina assim, aí você vai achando que ele vai de acordo com o voto do ministro Fachin, só que ele vai dar uma curva, dizendo o seguinte, olha, eu acho que, apesar de ser importante, fundamental e necessária a conversa prévia com o sindicato, a negociação prévia com o sindicato, essa negociação pode ser frustrada. Eu não preciso que o sindicato concorde com a demissão e nem que haja uma norma coletiva. Ou seja, por que eu falei aquilo do artigo 7º? Ele fala, não preciso de negociação, não preciso de acordo coletivo nem negociação prévia. Aqui ele fala o seguinte, eu não preciso de acordo coletivo. Desculpa, é o artigo 7º, não precisa de autorização e nem de acordo coletivo. O Barroso fala, você não precisa de autorização do sindicato nem de acordo coletivo, mas você tem que conversar com ele. Então, ele diz, o 477A da CLT é sim constitucional. Eu não estou exigindo, Barroso, que haja autorização do sindicato para mandar embora empregados. Eu não estou exigindo que o sindicato negocie com a empresa um acordo coletivo para endereçar as demissões. Eu só estou exigindo que haja uma conversa prévia. Bate um papo com o sindicato antes. E, então, há uma divergência também do ministro Barroso, e ele propõe a fixação da seguinte tese: a intervenção sindical prévia é, sim, exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, mas ela não se confunde com a autorização prévia ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Então, ele prestigia, ele interpreta o 477 da CLT, 477A da CLT, e ele dá uma acomodada, dizendo, você vai conversar com o sindicato, mas se o sindicato não topar, tudo bem. No último caso, a empresa pode mandar embora do mesmo jeito. Então, o que a gente tem hoje? Aí, o ministro Dias Toffoli era o próximo a votar, pediu vista regimental. Então, o julgamento foi suspenso esse mês. A gente já tem 5 votos proferidos, o 6º ia ser do ministro Dias Toffoli. Temos 3 no mesmo sentido e 2 divergentes, que não convergem entre si. O ministro Barroso não exige que haja uma autorização do sindicato ou uma norma coletiva prévia para mandar embora. Ele exige só que haja conversa. Quem sou eu para criticar o ministro Barroso, que é brilhante? Só acho que, do ponto de vista prático, exigir que haja conversa, exigir que haja uma negociação prévia, pode dificultar muito ou inviabilizar a demissão, porque a gente sabe que sindicato, às vezes, se furta de conversa, ele levanta da mesa, marca para outro dia e tal, e nisso a crise está comendo a empresa pode quebrar. Então, assim, acho que a gente tem uma questão aqui que precisa ser pensada nessa lógica proposta pelo ministro Barroso. Eu entendi o raciocínio, harmonizar com o 477A da CLT, mas é perigoso. Então, a gente tem hoje isso na mesa,
julgamento suspenso, pedido de vista do ministro Dias Toffoli, e a gente tem aqui a bola de cristal. O que vai acontecer? Não sei, vamos pensar aqui, vamos tentar adivinhar. Nesse julgamento, o ministro Fux não julga, não participa, ele está suspeito, impedido, agora não me lembro de cabeça. Então, restam, além do ministro Dias Toffoli, mais 3 votos, né? Carmen Lúcia, Lewandowski e Gilmar. Gilmar acho que vai com o relator. Faltam 3 votos. Desculpa, falta mais. Falta Toffoli, Carmen Lúcia, Lewandowski, Gilmar e Rosa. Faltam 5. Rosa certamente vai na divergência, pelo perfil dela e pelos julgamentos anteriores que a gente acompanhou. Então, a gente vai ter 3 divergentes e 3 na relatoria. A gente vai ter o Gilmar, que certamente vai com o relator, 4-3. Lewandowski, Carmen, difícil de saber, assim como Dias Toffoli. Dias Toffoli eu acreditava que ia com o relator, mas esse julgamento de todos, eu estava confortável antes do voto do ministro Barroso. Depois do voto do ministro Barroso, eu fiquei um pouco ressabiado. Eu estava acreditando que ia se prestigiar 100% o racional que está por trás da reforma trabalhista, que é direito da empresa mandar embora quem ela quiser, quando ela quiser, sem negociar, sem conversar, sem nada. Agora eu estou um pouco mais ressabiado. O julgamento não tem data ainda para voltar à pauta, a gente está acompanhando de perto. Talvez, e aí de novo é uma ilação, com todas as vênias e com todas as ressalvas, talvez o pedido de vistas do ministro Dias Toffoli seja para esperar algum ministro se aposentar lá, porque ele sabia que o voto ia ser diferente do dele e tal, para tentar pautar num momento mais oportuno, numa composição mais oportuna. Ou talvez para esperar a ministra Rosa ir para a presidência, porque o presidente não vota. E aí, o Fux também não vai votar, mas, enfim, seria um voto a menos na divergência, não sei. Essas manobras regimentais, de fato, manobras entre aspas, lógico, só quem está ali nas coxias, nos bastidores, consegue dizer. Mas é um tema que afeta diretamente a reforma trabalhista e a habilidade das empresas de dimensionar o seu quadro. Daniele, estou devolvendo a palavra. Luiz, muito obrigada. Acho que foi muito esclarecedor aí o seu papel aí de nos explicar onde nós estamos agora. Vou deixar as perguntas, como falei, para o final, e vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né, chamando a Cibele, para tratar de outro tema, né, que também é pauta do STF, que é a ultratividade das normas coletivas. E aí convido você, Cibele, a nos passar um pouquinho e explicar o que isso significa e a relevância dessa discussão em andamento e os prognósticos, enfim, o que você puder aí dividir conosco nesse dia de hoje. Obrigada, Daniele, muito obrigada, IBP, pelo convite. Assim como o Luiz, a gente espera hoje trazer um pouco de cor para esses debates dos 4 temas que nós escolhemos tratar hoje. Ultratividade das normas coletivas. Luiz, se você puder colocar o próximo slide. Assim, até para a gente contextualizar esse tema, vale a pena a gente fazer um pouco assim uma linha do tempo, né? A CLT, desde 1943, fala que a duração das negociações coletivas que geram acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho duram 2 anos no máximo. E daí convencionou-se, a maior parte dos sindicatos negocia convenções por um período de 1 ano, algumas deixam as cláusulas que dizem respeito a valores, como reajustes e outros por 1 ano, e as demais cláusulas de direitos sociais, cláusulas sociais por 2 anos, mas o limite são 2 anos. E aí, o intuito sempre foi motivar o diálogo social, motivar a negociação coletiva, porque a relação é dinâmica, o contrato é contínuo e tudo, né? Especialmente no Brasil, as relações e a situação do país e as relações de trabalho mudam bastante, então faz muito sentido você não ter convenções coletivas com prazos mais longos do que isso, ou sem prazo, e a jurisprudência já é bem consolidada, contrária a cláusulas, por exemplo, que dizem que após 2 anos de vigência, após 1 ano de vigência, no silêncio se renovaria automaticamente. Então, nada disso nunca foi muito aceito.
E a gente tem essa regra desde 43. Chega a Constituição de 88, fala que, recusando-se as partes à negociação coletiva, é facultado de comum acordo ajuizar o dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito respeitada as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas. E aí começa uma interpretação de o que é esse respeitado, e a jurisprudência trabalhista começa a ampliar essa palavra para, ao invés de respeitado, incorporado ou integrado ao contrato. Então, em 1992, vem a Lei 8.542 e diz que, de fato, até que se tenha um novo acordo coletivo ou uma nova convenção coletiva, o que foi anteriormente negociado permanece. Ato contínuo, em 2001, em 2000, a gente tem uma medida provisória que depois é convertida em lei, que é a Lei 10.192, que revoga a Lei 8.542. Então, a gente volta para o status de que as cláusulas dos acordos e convenções coletivas não integram o contrato de trabalho. Esse entendimento, inclusive, ele era acompanhado pelo TST mesmo antes da Constituição Federal, que você tem a súmula 277, ela foi promulgada pela primeira vez em março de 1988, ou seja, antes da Constituição de 88 já existia o entendimento do TST, que é pelo prazo do acordo e não integra o contrato de trabalho. Essa súmula, em 2009, ela é revista, mantendo essa redação, ou seja, aí vem a emenda constitucional de 2004, que faz uma pequena mudança no artigo da Constituição que eu havia mencionado antes, dizendo que, uma vez cabendo o dissídio coletivo, a Justiça do Trabalho vai, ao decidir o conflito, respeitar as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, assim, essa palavra respeitados e o anteriormente começa a gerar essa possibilidade, que não deveria, de interpretação extensiva do que quis dizer o artigo 114 da Constituição. Ainda assim, isso é 2004, ainda assim, quando a súmula súmula 277 é revista em 2009, ela não é alterada, até que, em 2012, tem uma mudança completa de entendimento e coloca-se que as cláusulas normativas dos acordos ou convenções integram os contratos de trabalho e somente podem ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva. Então, se hoje acaba a vigência de um acordo coletivo em junho de 2021, até existir outro, você ficaria com aquelas normas válidas. A discussão é válida porque nem todas as normas de um acordo coletivo, de fato, têm uma vigência muito clara no tempo, né? Existem instabilidades que prevêem quem está aqui há mais de 5 anos, então foi daí que surgiu assim, esse embate. Como que ela pode ter uma vigência de 1 ano se tem alguns direitos que ultrapassam 1 ano ou 2 anos? Mas ainda assim, ao permitir que se integre o contrato de trabalho, você desmotiva a negociação coletiva, você enfraquece o empregador, porque isso fica muito válido para o sindicato dos empregados, porque se não tem negociação, aqueles direitos que eu já conquistei até então, eles continuam incorporados no contrato de trabalho. E aí, essa celeuma foi levada pela DPF 323 em 2014. Peraí, que agora eu esqueci quem ajuizou, mas eu já comento. Desculpa, pela Confederação Nacional. Você ficou no mudo. Desculpa. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino que ajuizou essa arguição arguição de descumprimento de preceito fundamental em 2014, e em 2016, qual era a ideia dessa DPF? Discutir a súmula 277, se ela não estava dando uma interpretação extrapolando o que está na Constituição, extrapolando o que caberia dizer, qual a intenção do artigo 114 da Constituição.
Em 2016, o relator Gilmar Mendes proferiu uma liminar, suspendendo a validade da súmula e já abordando uma série de pontos, inclusive esse histórico, né, que eu comentei, de, enfim, qual o andamento da existência dessa discussão, né? Desde quando existe esse artigo 114, o que ele prevê, até que ponto uma súmula pode dar uma interpretação extensiva e criar um direito que se incorpora ao contrato de trabalho, sendo que não é isso que está dito na Constituição e não existe essa previsão na CLT. Tá? E o quanto que isso seria um desserviço para a negociação coletiva, que é algo, enfim, prestigiado pela Constituição Federal. O julgamento foi previsto, foi colocado em pauta em novembro de 2020, mas foi pedido vista pela ministra Rosa Weber, agora voltou para a pauta há 10 dias, em 17 de junho de 2021, mas foi suspenso novamente. Então, a gente não tem ainda uma decisão sobre o que vai acontecer com a súmula, sendo importante destacar que a reforma trabalhista, em tese, colocou uma pá de cal nessa discussão, porque a reforma trabalhista revisou o artigo 614 da CLT, e quando ele diz que os acordos e as normas coletivas têm validade, vigência por 2 anos, agora ele fala textualmente, sendo vedada a ultratividade. Então, assim, a reforma trabalhista foi lá e recuperou qual era o entendimento anterior do próprio TST, tentou resolver a polêmica sobre qual a melhor interpretação do artigo 114 da Constituição, e já falou, ó, não tem ultratividade. Então, o que a gente não sabe agora, né, as perguntas que ainda pairam enquanto não vem a decisão do Supremo, é se o Supremo vai reconhecer a validade da reforma trabalhista e, portanto, vai desconsiderar, vai anular a súmula 277, tá? Existe, na minha visão, até uma tendência a isso acontecer, porque o ano passado foi entendido que ficaram prejudicados o objeto de 2 ações diretas de inconstitucionalidade que discutiam a lei que revogou a lei de 92, que falava na incorporação, já pautado no fato de que a reforma trabalhista teria decidido essa questão. E isso nos parece bem importante na medida em que, se você não tem a incorporação do que foi decidido, você, de fato, precisa de novas negociações, você precisa de uma renovação anual a cada 2 anos. E isso faz com que os sindicatos são convidados a se amadurecer, a ter uma negociação mais séria e uma negociação contínua. E esse amadurecimento, ele é muito importante para o próximo tema que a gente vai tratar, que é a discussão assim, que existe antes da reforma e posterior à reforma, e agora também está no Supremo, sobre negociado versus legislado, né? Não dá muito para a gente querer tanto que o negociado se sobreponha ao legislado, enquanto a gente não tem uma negociação madura entre as partes. Ou seja, todos os temas que a gente está discutindo aqui, eles conversam, porque se a gente tem negociações maduras, eu posso, inclusive, ter sindicatos que vão conseguir, via negociação coletiva, resolver o tema anterior, da dispensa coletiva. Pode ir lá, via negociação coletiva, prever um número a partir do qual vai ser considerado uma negociação coletiva e alguns direitos que deveriam ser atribuídos nesse caso, alguma negociação que deve ser feita. Mas eu vou devolver a palavra agora para a Daniele e o Luiz Marcelo vai enfrentar esse tema mais espinhoso de todos da manhã. Ótimo. Cibele, muito obrigada. Também aí agradecendo as considerações aí muito interessantes que você dividiu com todos nós. E sem delongas aí, pegando o gancho, né, que você colocou, eu acho que essa insegurança jurídica que a gente vive, né, onde o que vai prevalecer, né, é o acordo coletivo firmado com o sindicato ou que consta na legislação, né? E aí eu acho que o Marcelo vem aí para nos ajudar se a reforma trabalhista teria resolvido essa questão ou não, né? E se o negociado prevalece sobre o legislado, e o que está pendente, o que terminou, o que não terminou, prognósticos. Vou passar aí para você, Luiz, para você nos dar aí uma luz aí nesse tema tão palpitante. Obrigado, Cibele, obrigado, Daniele.
eu gosto de contar um caso. Eu tive um cliente que ele negociou que o turno de trabalho ia ser de 12 horas por dia, 2 por 2, 2 dias seguidos de 12 horas por 2 dias seguidos de descanso. O sindicato concordou com isso. E aconteceu o quê? Isso foi levado ao judiciário, disseram que era um turno prejudicial para os empregados, e o judiciário anulou esse turno e mandou a empresa pagar hora extra a partir da 4ª hora diária, da 8ª hora diária. A empresa, ela atuou confiando que o que ela negociou com o representante daquela galera ia ser observado. Só que o judiciário foi lá e anulou. Detalhe, quem propôs a ação? O próprio sindicato. O sindicato foi, sentou com a empresa, negociou, concordou com o turno, aí falou, quer saber, acho que não podia, vou voltar atrás. Fez a ação, pediu a anulação e o judiciário deu. E aí, então, esse é um exemplo de muitos outros que tornam esse tema um tema importantíssimo, porque isso tem tudo a ver com segurança. Na verdade é essa. Eu negociei. Vai ser cumprido? Posso? Qual o limite? Porque se eu sei de antemão que eu não posso negociar, eu, profissional de recursos humanos, de relações sindicais, advogado, gestor, eu não vou negociar isso, eu sei que eu não posso, mas a gente nunca teve claro no nosso ordenamento se vai ser respeitado o que eu negociar com o sindicato e quais são os limites. A gente nunca teve isso claro. A reforma trabalhista veio tentando dar alguma clareza, mas a discussão prosseguiu, porque a gente viu, mesmo depois da reforma trabalhista, algumas decisões ignorando o negociado em prol do legislado, quando o negociado flexibilizava direitos trabalhistas. Então, nossa querida segurança jurídica, ela vai embora. E eu fico pensando no negócio de petróleo e gás, em que você está fazendo, às vezes, uma concorrência, participando de uma tomada de preço da Petrobras, ou então de algum outro cliente, querendo organizar o seu negócio, fazer um orçamento, e você, cada realzinho que você consegue economizar, às vezes funciona, e você vai sentar com o Sindipetro, você vai sentar com o Sinditob, e aí você consegue uma condição de trabalho diferenciada e tal. Chega lá na frente, você conseguiu fazer o teu orçamento inteiro, o teu projeto baseado nessa economia que você conseguiu, e aí lá na frente você vê que isso vai ser anulado, e você não vai ter economia, e o teu budget vai estourar, e, enfim, todos os problemas que a gente sabe que advêm a partir daí. Mas, assim, então, esse é a contextualização, esse é o tamanho do problema que a gente tem aqui e que o STF vai querer enfrentar agora, tem que enfrentar agora, está na pauta dele. E chegou no STF como? Chegaram 2 ações lá. A primeira ação, muito rapidamente, versa sobre uma ação individual trabalhista, em que o sindicato negociou com a empresa que não haveria o pagamento de horas em itinerário. Para quem não é familiarizado com o termo, horas em itinerário é aquele tempo que o empregado perde ou gasta, né, dentro do transporte fornecido pelo empregador para chegar no local de trabalho ou para ir embora do local de trabalho, quando esse trajeto não é coberto por transporte público regular. Aí diz que esse tempo dentro do ônibus que o empregador dá é considerado parte da jornada. E aí o sindicato falou assim, ó, nesse caso específico eu não vou considerar isso parte da jornada. Assinou o acordo coletivo embaixo. E aí o empregado questionou, o judiciário falou, tá errado isso, tem que pagar, porque prejudica o empregado. E aí isso veio sendo questionado, chegou no STF. O STF, no primeiro momento, disse, não, isso aqui não é questão constitucional, mas depois voltou atrás e, no agravo do recurso extraordinário, conheceu o agravo e o dotou de repercussão geral. E o segundo tema foi uma DPF proposta pela Confederação Nacional de Transportes, se eu não me engano. Mesma coisa, ela percebeu que o judiciário que era comum ela, confederação, na condição de ente sindical patronal, negociar com o ente sindical dos empregados uma cláusula dizendo o seguinte, olha, os motoristas não estão sujeitos a controle de ponto. Ah, mas é possível controlar ponto do motorista. Tudo bem, mas eu negociei que ele não vai controlar ponto, então não vai ganhar hora extra. Então, e aí ele viu que essa cláusula vinha sendo recorrentemente anulada em vários tribunais trabalhistas, em vários lugares do Brasil. Ele foi e propôs essa DPF com base nessas decisões que anulavam a sua cláusula. E os 2 casos caíram na mão do mesmo relator, ministro Gilmar Mendes, e ele afetou de repercussão geral esse agravo,
reuniu os dois processos, porque os dois, no fundo dizem quais são os limites, o que eu posso negociar, o que eu posso esperar que seja respeitado da negociação com o sindicato. E ele afetou com o seguinte tema: validade de norma coletiva de trabalho, que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. É válido, não é válido, até que limite ele é válido, até que limite ele não é válido. Essa resposta a gente está buscando desde a Constituição de 88 e não vem. E aí o fundamento do questionamento constitucional está nesse artigo 7º, inciso 26, que fala que preza que devem ser respeitadas e reconhecidas as convenções e os acordos coletivos de trabalho. O que o judiciário vinha fazendo era não reconhecer e não respeitar os acordos coletivos de trabalho. Então, a gente tem os argumentos, né? Primeiro, que não deveria chegar ao STF isso, porque isso é um tema infraconstitucional, então tanto esse agravo em recurso extraordinário quanto a DPF deveriam não ser conhecidas, porque esse tema, no fundo, ora in itinere e controle de ponto. Isso não é um questionamento de matiz constitucional. Primeiro, argumento contrário ao caso, vamos botar assim, às empresas. Segunda tudo bem, mas isso é irrelevante, porque os direitos trabalhistas assegurados por qualquer lei, e não só pela Constituição, eles são irrenunciáveis. Então, a gente tem um princípio de irrenunciabilidade absoluta que deveria ser observado pelo STF no julgamento disso. Outro argumento contrário às empresas. A Constituição prevê no artigo 7º, ela é um todo fechado, onde prevê que eu só posso negociar com o sindicato redução de salário e alteração de jornada e de turnos ininterruptos de revezamento. Então, qualquer coisa fora disso deveria estar fora do âmbito da negociação coletiva. Então, esses casos eles estão fora do que pode ser negociado. A gente tem um outro ministro que gosta dessa expressão: isso viola o patamar mínimo civilizatório dos empregados. Então, poderia ser negociado tudo que não violasse o patamar mínimo civilizatório, seja lá o que ele queira dizer com patamar mínimo civilizatório. E aqui, em um último questionamento, último argumento contrário à tese das empresas aqui, é que, para que seja válida uma flexibilização da lei trabalhista, para, entre aspas, ser mais prejudicial ao empregado do que a lei diz, é preciso que a norma coletiva que flexibiliza dê contrapartidas aos empregados, não é qualquer uma. As contrapartidas têm que ser equivalentes, têm que ser suficientes, têm que ser adequadas para equiparar essa perda que o empregado tenha tido. Mas, de outro lado, a gente tem argumentos também em favor das empresas. Primeiro que, muito embora o STF lá no passado já tenha dito que isso é questão infraconstitucional, de lá para cá houve julgamentos que enfrentaram a autonomia sindical de estabelecer ou de retirar direitos e cláusulas em normas coletivas. E o principal exemplo é aquele caso lá do PDV, né, que enfrentou o conteúdo de uma norma coletiva. Então, teria tido a superação da jurisprudência do STF. O segundo argumento das empresas é que a irrenunciabilidade, o princípio de irrenunciabilidade, ele só se justifica no âmbito individual, em que o empregado ele é hipossuficiente em comparação com a empresa. Quando o sindicato está do lado dele, ele retira o empregado desse patamar de inferioridade e negocia em par de igualdade com a empresa. Então, o princípio de irrenunciabilidade, lamento, não se aplicaria em direito coletivo, só em direito individual. É preciso respeitar aquele artigo da Constituição que privilegia a autonomia privada coletiva. Aquelas hipóteses que estão previstas no artigo 7º da Constituição, em que o sindicato pode negociar salário e jornada, são só exemplos. Além disso, quem pode mais, pode menos. Tudo no direito de trabalho é salário e jornada, quase tudo. Então, se eu posso negociar até esse tipo de coisa que é tão sensível, por que eu não poderia negociar outras coisas? E aí a gente tem a questão do princípio de segurança jurídica, que é preciso observar o que foi negociado. E mais, esse fundamento eu acho fantástico. O empregado ou o ente, o Ministério Público do Trabalho, que seja, que pede para negociar uma cláusula de uma norma coletiva, ele está ignorando que essa cláusula é fruto de uma negociação muito maior. Para eu, por exemplo, no caso que está no STF, para eu não considerar
horas em itinerário para o empregado, eu dei, em outro lado, um reajuste salarial, sei lá, maior, eu dei uma cesta básica, eu dei um plano de saúde melhor, eu dei um valor de ticket melhor, eu equivali. Se é que existe essa palavra, essa conjugação, equivalir, eu dei uma equivalência, eu dei alguma coisa em troca. Então, muito fácil, se você anular só a cláusula das horas em itinerário, você vai ficar desequilibrado essa norma coletiva, porque você vai ter todas as vantagens e nenhuma desvantagem. Então, deveria, no limite, se eu for anular uma cláusula coletiva, eu tenho que anular toda a norma coletiva, porque ela é um conglomerado de concessões recíprocas. Então, não adianta eu anular uma concessão e manter as demais. Eu vou desequilibrar, vou desbalancear e vou perder o espírito da norma coletiva. Então, esses são os argumentos que estão na mesa, um resumo muito apertado mesmo. E aí a gente começa a ver o histórico dos casos, né? Esses casos estão correndo juntos agora, né? Em dezembro de 19, o ministro relator Gilmar Mendes, ele suspendeu todos os processos que discutiam limite de flexibilização trabalhista, limite de onde é que o sindicato pode abrir mão da lei trabalhista. Todos os processos que estão discutindo estão suspensos. Então, esse é o trecho da decisão dele, né, determinando que suspenda todos os processos pendentes que versem sobre validade de norma coletiva que restrinja o limite dos direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos. E aqui, essa última expressão, não constitucionalmente previstos, é uma dica que ele está dando para dizer o seguinte: você pode negociar tudo que não esteja previsto na Constituição. Esse parece ser o entendimento do relator. Em novembro de 2020, estava pautado para julgar ano passado, só que ia acontecendo um julgamento no plenário virtual e a ministra Rosa, ela pediu, opa, peraí, esse é um assunto muito importante para ficar no plenário virtual. O plenário virtual é o seguinte, pessoal, para quem não conhece, a gente tem um sistema de processo eletrônico. Então, o relator vai e propõe o voto dele online, fica lá numa caixinha, no sistema dos demais ministros, eles vão lá abrir o que está faltando votar, votam online também, não tem um encontro entre eles não debatem, e sai o resultado. Então, a ministra Rosa falou assim: eu não quero esse negócio frio, não. Eu quero que traga para um plenário, que a gente converse, ainda que seja num plenário virtual, como a gente está aqui conversando hoje, a gente debata de forma pública, para todo mundo ter ciência, para todo mundo saber como é que cada ministro pensa, para que haja uma discussão profunda sobre o assunto. Então, eu quero que paute. E pautou para esse último dia 17, mas foi retirado de pauta porque o STF está ainda prosseguindo julgamentos que se iniciaram lá atrás e não se concluíram. A gente já tem a proposta de voto do relator, e a proposta de voto ele fixa a seguinte tese, e é muito interessante. Ele fala que os acordos e convenções coletivas devem ser observados. A primeira coisa é isso. Segurança. Negociei, cumpre. Ainda que afastem, elimine ou restrinjam direitos trabalhistas, independentemente de explicitar se tem uma vantagem compensatória desse direito especificamente que foi restringido ou que foi afastado, resguardados, em qualquer caso, os direitos absolutamente indisponíveis, constitucionalmente assegurados. Então, para a tese proposta, só não poderia negociar direitos que estão previstos no artigo 7º da Constituição, aqueles 30 ou 32, não me lembro de cabeça, incisos do artigo 7º. Esses incisos estão repetidos, né, em larga medida no artigo 611b, lá da CLT, que foi trazido com a reforma trabalhista. Embora o julgamento não tenha começado, eu falei na minha primeira fala ali, quando eu falei de demissão coletiva, que o ministro Marco Aurélio falou de um monte de coisa no voto dele, e muito pouco sobre demissão coletiva. Uma das coisas que ele falou foi sobre esse assunto, flexibilizado versus negociado. E ele, aparentemente, é contrário a essa opinião. Para ele, nada poderia ser objeto de flexibilização se não estiver expressamente previsto na Constituição. Ou seja, só poderia ser objeto de flexibilização salário e jornada. Fora isso, nada. Turno ininterrupto, desculpa, de revezamento. Fora isso, nada. Então, me parece que, se ele estiver compondo o julgamento, ele certamente será uma divergência. Então, já tem aí na largada 1-1. Assim, esse julgamento ele é importantíssimo para a nossa comunidade jurídica e para a comunidade empresarial como um todo,
porque ele vai definir uma série de questões que são super importantes. Primeiro, a gente tem que saber se o caso vai ser realmente conhecido, mas se for, ele vai realmente ampliar o escopo e definir tudo que pode ou não pode ser objeto de negociação pelo sindicato, ser objeto de flexibilização pelo sindicato, ou ele vai se restringir só a horas em itinerário, aquele primeiro caso, e a motorista como trabalhador externo, aquele segundo caso. Ele vai ampliar o escopo ou ele vai ficar só nos 2 casinhos que foram trazidos para apreciação. Então, nessa linha, vai ter um elenco de itens que podem ser negociados, ou vai ter um elenco de itens que não podem ser negociados e todo o resto pode ser negociado. Isso vai ter que ser definido nesse julgamento. Outra questão vai ser a contrapartida, vai ser apreciada, vai ser a contrapartida. Eu preciso ter uma contrapartida, ou posso ter, como propõe a tese, apenas uma restrição de direitos, sem contrapartida alguma. Na leitura do voto do relator, me parece que ele está dispensando qualquer contrapartida. Eu posso ter uma norma coletiva que simplesmente suprime um direito trabalhista porque o sindicato negociou com a empresa. A gente tem que conferir como é que vai ser. Não acho que vai ser esse o entendimento para prevalecer no STF, mas a gente tem que ver como é que vai ser o julgamento sobre esse aspecto. E se prevalecer o sentido oposto, que eu preciso ter uma contrapartida, eu preciso explicar qual correspondeu àquela flexibilização, a vantagem que eu dei para poder compensar aquela desvantagem, ou basta o conglobamento da norma coletiva prever outras vantagens para os empregados. E naquela linha, se eventualmente se entrar num tema que não pode ser negociado, e de novo, para o relator, os temas que não podem ser negociados são só aqueles direitos trabalhistas que estão constitucionalmente assegurados no artigo 7º da Constituição. Se eu negociar um desses temas, por exemplo, o que vai acontecer com a norma coletiva? Eu vou anular só a cláusula ou vou anular a norma como um todo? Me parece que a segunda opção seria mais conveniente. E a validade da negociação fica condicionada à comprovação da situação de crise econômica. Por que eu estou colocando esse tema? Esse tema também tem que surgir, porque no voto do relator, ele alude a eu só flexibilizo quando tem necessidade, eu só flexibilizo quando estou passando por uma crise. Então, ele dá a entender que a flexibilização só seria válida se a empresa que está negociando com o sindicato, pedindo para atenuar o rigor da lei trabalhista, se ela estivesse passando por uma necessidade, estivesse demonstrando uma questão econômica que estaria lhe trazendo uma dificuldade de operar. Então, também temos que analisar se eles vão entrar nesse mérito ou se eles vão deixar em aberto para em qualquer situação, a empresa flexibilizar direitos trabalhistas. Tá? E aí, gente, o que vai acontecer nesse caso? Não sei. Essa aí é a bola de cristal mais difícil que a gente tem, eu acho, aqui para adivinhar, porque, honestamente, eu não acho que vai prevalecer a opinião 100% do relator. Eu acho que ele está muito para um lado. Acho que primeira coisa, a gente tem hoje no STF uma disposição para prestigiar a segurança jurídica. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem uma disposição também, ou vou usar uma palavra talvez ruim, mas na falta de outra, alguma antipatia ao TST, à jurisprudência trabalhista, a forma como o Tribunal Superior do Trabalho vem criando um ativismo judicial ao longo dessas décadas. Então, olhando esse histórico do STF, eu tendo a crer que a tendência seja a privilegiar o flexibilizado sobre o legislado. A grande questão é quais vão ser esses limites. Se prevalecer a tendência de princípios de legalidade, como vem acontecendo em outros casos, a tendência é que seja prestigiada a reforma trabalhista e só não se possa negociar aquilo que está no artigo 611b da CLT, que são aqueles mais de 33 itens que têm objeto de negociação vedada. Fora isso, poderia qualquer coisa ser flexibilizada. E sobre contrapartidas, a tendência é que se faça necessária, sim, a contrapartida. Agora, vai acontecer isso? Aqui a bola de cristal não está me dizendo isso, não. Essa é uma opinião muito mais de percepção minha do que de ter conversado com algum ministro, ter conversado com alguém em Brasília para dar alguma informação mais potente, né, mais segura. Então, é só um exercício de adivinhação na acepção mais pura do termo.
Ótimo. Luiz, muito obrigada, tá, pelas suas palavras aí, super claro. Eu sei que a gente está, assim, já em cima da hora, vou pedir desculpas antecipadamente aí aos participantes, mas eu acho que esses 3 temas a gente não pôde fazer de uma forma mais breve, porque são temas densos, né? Assim como esse quarto. Então, a gente tem aí mais 10 minutinhos para a Cibele expor esse próximo tema, que é a dispensa discriminatória, e aí nos falar qual vai ser a solução, né? Se houve, né, dessa questão. E aí a gente vê se a gente vai conseguir entrar. Até agora não tem nenhuma pergunta específica, mas se tiver, a gente vê aí o andar da hora, se a gente vai abrir ou não. Mas já sem delongas, passo a palavra para a Cibele para esse quarto tema. Obrigada, Daniele. De fato, como a gente está um pouco estourado, eu também vou ser bastante rápida, porque a gente vai fazer comentários sobre essa DPF, e ontem houve a publicação do julgamento que entendeu que o caso não comportava uma DPF por não existir uma controvérsia constitucional relevante e por ter sido juntado poucas decisões para mostrar essa controvérsia pela Confederação Nacional da Indústria. Mas para também não deixar de pincelar esse tema, que é bastante relevante, o que acontece hoje na nossa legislação desde 1995, a gente tem uma lei que proíbe dispensas discriminatórias em razão de sexo, origem, condição familiar, orientação sexual, doença, idade, entre outros, tá? E, inclusive, prevê a penalidade quando isso acontece, que é a opção danos morais e a opção entre ser reintegrado e receber os valores do período afastado ou receber em dobro os valores do período afastado. Então, assim, já temos uma legislação desde 1995. Com base nessa legislação, a jurisprudência foi, de fato, trazendo decisões desfavoráveis aos empregadores que, quando dispensavam pessoas acometidas por doenças graves, como câncer e outras, e especialmente AIDS. Então, assim, você já tinha uma legislação, já tem uma jurisprudência pautada nessa legislação, de verdade, não precisaria de uma súmula que surge em 2012, presumindo discriminatória a dispensa do portador de HIV ou de doença grave que suscite estigma ou preconceito. Por que a discussão? Porque quando a súmula, o TST vem e diz presume-se, ele traz, consequentemente, uma questão processual de inversão do ônus da prova, colocando para o empregador a necessidade de provar que não foi discriminatória. Além disso, a súmula ela é muito aberta, porque ela fala outra doença grave que suscite estigma, mas assim, não existe parâmetros legais, não existe parâmetros médicos, qual é a doença que suscita esse estigma ou esse preconceito? Então, a Confederação Nacional da Indústria, o ano passado, ajuizou a DPF 648 para discutir a desnecessidade dessa súmula, uma vez que já existia a legislação desde 95, existe desde 2014 uma outra lei que fala especificamente que é crime você discriminar as pessoas, os portadores de HIV na hora da contratação para empregos e na hora da dispensa, ou seja, tanto os portadores do vírus HIV estão protegidos, quanto as pessoas que sofrem qualquer espécie de discriminação no momento da dispensa. Então, já existe a legislação, e desde a reforma trabalhista, com a revisão do artigo 818 da CLT, também cabe ao juiz a distribuição do ônus da prova. Então, a cada caso concreto, ele vai analisar o que foi trazido pelas partes e vai dizer a quem pertence o ônus da prova, se foi ou não foi discriminatório, o que aconteceu, se era uma doença estigmatizante ou não. Da forma como o TST coloca, ficou muito aberto, muito genérico. Então, assim, uma série de doenças que o senso comum diriam que não são estigmatizantes ou que não causam preconceito, muitas vezes tem gerado a invalidade da dispensa e a reintegração do empregado. E esse foi o intuito, então, da Confederação Nacional da Indústria de cancelar a súmula, por ela ter extrapolado, por ela ter legislado na hora de trazer uma questão de ônus da prova específica para esse tipo de assunto, na hora dela dizer que sempre se presume discriminatória esse tipo de dispensa dos empregados nessas condições. O parecer da Procuradoria-Geral da República
tendeu para o lado da confederação, dizendo que, de fato, ainda que a súmula por inteiro não fosse inconstitucional, a presunção de forma genérica não caberia, não teria espaço, e também não haveria necessidade de se falar, de ter uma súmula definindo o ônus da prova para esses casos. Mas isso foi o ano passado, em janeiro desse ano, o parecer da Procuradoria-Geral, e o caso voltou para julgamento semana passada, e teve aí, então, a decisão da ministra Carmen Lúcia, entendendo que não foram juntados precedentes suficientes para mostrar a relevância constitucional e a controvérsia, e, portanto, que não era matéria de ADPF, e esse julgamento foi publicado ontem. Por isso que eu disse que ia ser rapidinha, porque o que aconteceu, né? A gente voltou para o status quo anterior, que temos uma súmula com esta previsão e temos jurisprudência, assim, de todas as modalidades, né? Às vezes o mesmo câncer por um juiz é considerado uma doença grave o suficiente para se presumir uma dispensa discriminatória, para outro juiz não necessariamente, e continua, então, a cargo do empregador dizer qual foi o real motivo daquela discriminação, ou seja, quando a pessoa tem essas doenças graves, você tem que ter um contexto ali de necessidade de dispensa por uma reestruturação do time, da área, e não simplesmente um exercício do direito potestativo de dispensar sem justa causa mediante o pagamento de verbas rescisórias. Então, acho que aqui eram esses os comentários, né? A gente teria aí um pouco mais de problematização se não tivesse sido julgado, mas foi julgado, então acabou um pouco a problematização. E tudo isso que acho que a gente trouxe, né? Não sei se o Luiz concorda, mas assim, além de a gente querer trazer à luz as questões que estão sendo discutidas atualmente no Supremo Tribunal Federal, trazer também essa discussão sobre até onde pode o TST, via súmulas, trazer novas obrigações e interpretações que vinculam as partes no final do dia, porque se o juiz de primeira instância não observa a súmula, possivelmente a decisão dele vai ser reformada, e até que ponto que esses julgamentos que estão por vir, eles vão fomentar de forma positiva as negociações coletivas ou deixá-las ainda mais difíceis do que muitas vezes elas são depois da reforma trabalhista, que, enfim, tirou aí o caixa dos sindicatos, né, deixando opcional a contribuição sindical. Então, a gente está num momento bastante importante para esses temas de direito coletivo e de ativismo do judiciário. Então, era só isso que eu queria completar aqui com o último tema. Obrigada, Daniele. Obrigada, Cibele. Bom, eu vou, antes da gente, eu sei que a gente já está aqui estourado em 5 minutos, a gente começou 5 minutos atrasado, né? E passamos aí 5 minutinhos, mas eu acho que ainda dá para a gente, pelo menos, fazer uma pergunta aí para vocês poderem esclarecer. Então, essa pergunta é a seguinte: como fazer para combater o ativismo judicial tão presente na Justiça do Trabalho, que costuma ignorar, contornar a legislação em prol de uma exacerbada proteção ao hipossuficiente e traz tanta insegurança jurídica a quem gera empregos e, principalmente, a quem senta em mesa de negociação? Acho que é uma pergunta aí extremamente pertinente, né? Cibele, começo eu ou começa você? Eu? Tá. Bom, na proibição que a gente tem no nosso treinamento de agressão física, a gente tem outra, assim, combater o ativismo só por meio de engajamento jurídico, né? Assim, sendo muito... Eu li ontem o parecer da PGR em um desses processos, não vou lembrar qual, acho que foi na demissão coletiva, em que ele critica o TST da seguinte forma: ele fala que o TST adora usar fundamentos principiológicos para embasar suas decisões. Proteção, princípio de proteção, dignidade humana, função social,
primado do trabalho. E o que o parecer disse, de forma muito elegante, foi quando a gente vê decisões que se fundamentam exclusivamente em princípios, o que elas estão fazendo, no fundo, é mascarar a opção política, opção ideológica. Por quê? Porque princípio comporta qualquer tipo de interpretação. Eu posso dizer que eu estou preservando a dignidade humana quando eu mando o empregado embora. Só eu olhar para quem ficou. Eu mandei esses embora para preservar os outros. O cara que saiu vai dizer, não, você não está preservando a dignidade humana porque você me mandou embora. Qualquer uso exclusivo de princípios, a jurisprudência dos princípios, dos valores e tal, é perigoso. Então, é isso que o TST tem feito e foi criticado pelo MPF, né, pela Procuradoria-Geral da República. Me parece que a gente está num momento que ainda não está propício ao combate ao ativismo. Pelo contrário, a gente está num momento de acirramento, né? Com essa questão de nós e eles, você, vai desde a questão de, principalmente pela questão de vida política que a gente vive. Ou você votou em fulano, você não presta, você votou no outro cara, você também não presta. Então, assim, você vai anular o voto, você também não presta. Então, assim, ninguém presta. A gente está com ânimos muito acirrados, isso se reflete de forma muito clara no seu trabalho. A gente tem pessoas que, bem intencionadas, mas que elas acabam deixando transparecer as opções ideológicas e políticas em detrimento da lei. Acho que o jeito mais fácil de combater o ativismo é convencer quem está ali que a lei deve prevalecer. Não o princípio, mas a norma. Assim, o que diz a norma? Diz isso. Acho que uma imersão ao positivismo, nesse contexto, gera a segurança jurídica que a gente precisa para um ambiente corporativo, de negócios, mais atrativo. Enquanto a gente não fizer uma imersão no legalismo, apesar de todas as críticas que eu sei que o legalismo tem, a gente vai ter esse cenário aí de surpresa cotidiana nesse nosso, nas relações de trabalho, nas interpretações das leis trabalhistas. Não sei se a Sibeli concorda. Fala alguma coisa, Sibeli? Eu concordo. Acho que esse é o problema do ativismo, né? Você, inclusive, legislar onde já existe lei. Então, assim, se já existe uma lei, né? Então, assim, não há necessidade de tentar fazer lei através de decisões. Agora, talvez nas lacunas você tenha aí alguma possibilidade nesse sentido, mas caso contrário, e que bom que os julgados, até independentemente das discussões no Supremo, têm ido muitos em linha com a reforma. Isso, por exemplo, no caso da ultratividade, a gente vê precedentes dos tribunais regionais, precedentes atuais, reconhecendo a não ultratividade. Então, assim, ainda temos muito ativismo, mas também a gente está dividido, inclusive, nisso, né? Nos juízes que reconheceram a reforma e os que não reconheceram, o que é uma loucura, né? O juiz não pode não reconhecer a lei, porque a reforma não é um princípio, é uma lei. Acho que é só, mas concordo com o Luiz. Bom, acho que a gente chegou, infelizmente, né, ao nosso tempo final, assim, já ultrapassado, e acho que é importante a gente respeitar o tempo, porque a gente está vivendo, tem tantos os compromissos, né? Então, acho que é importante a gente iniciar aqui o término desse evento, sem deixar de parabenizar aí o Luiz e a Sibeli com as brilhantes palestras dos 4 temas, muito esclarecedor, muito claro, muito objetivo, tá? Foi realmente a gente poderia, foi muito rico, né? O que vocês colocaram. A gente também agradece a todos que participaram aqui, né? Praticamente todos aí acompanharam até o finalzinho, né? Dos debates aqui, e a gente conta com a participação de vocês para preencher a pesquisa, né? Através do QR Code que vai aparecer no final aí da tela. Não sei se... Eu acho que... Bom, não sei se o QR Code vai aparecer agora, o Felipe.
Não sei se alguém vai colocar aqui. Mas, enfim, agradecer aí ao Luiz e à Cibele. Espero que esse seja o primeiro de muitos encontros que a gente ainda quer fazer aqui no IBP na área jurídica. A gente começa com esse tema aí trabalhista e a gente quer ir, né, diante de outros temas também aí palpitantes, sejam teses que estejam no Supremo, sejam outros assuntos aí que estão se iniciando, né, e que merecem aí o nosso olhar cuidadoso, né? A parceria com o BMA é sempre muito frutífera, agradeço aí, e até o nosso próximo bate-papo. Muito obrigada, bom dia a todos. Obrigado, bom dia.